sente esgotado física e mentalmente? Você já acorda fadigado, sente a presença constante de uma tristeza, fica mais facilmente irritado, se aborrece facilmente, sente que falta motivação, está sobrecarregado de trabalho e se percebe sendo mais rígido, inflexível nas exigências do dia a dia? Saiba que você pode estar com burnout, uma síndrome crônica que resulta de um estresse crônico no local de trabalho que não foi bem gerido, reconhecido pela Organização Mundial de Saúde e inserida na Classificação Internacional de Doenças em janeiro de 2020. O burnout pode levar a sentimentos de exaustão ou esgotamento de energia, distanciamento mental do próprio trabalho, sentimentos de negativismo ou cinismo e redução da eficácia profissional. A pandemia veio exacerbar e aumentou os casos de burnout pelas circunstâncias em que temos vivido nestes últimos 2 anos. No entanto, apesar de se falar pouco antes da pandemia, o burnout sempre existiu, mas era mais associado aos profissionais de saúde, professores e agentes carcerários. Hoje eu quero falar com vocês sobre os sinais de alerta, causas e as possíveis consequências de estarmos em burnout. Sinais de alerta. Os sinais de alerta podem ser sintomas emocionais, físicos e ou comportamentais. Por exemplo, exaustão, esgotamento de energia, fadiga constante, tristeza acentuada, irritabilidade, perda de motivação, perda da eficácia profissional, sensação de sobrecarga de trabalho, rigidez e inflexibilidade, maior distanciamento mental do próprio trabalho, foco no negativo, sentimentos de inadequação e de fracasso. Estes sinais se manifestam de forma diferente em cada pessoa e podem ou não significar um burnout. Pode ser uma outra patologia também. Cada pessoa tem uma personalidade específica, fatores biológicos individuais e um ambiente e história de vida únicos. Tudo isso tem que ser levado em conta. E se você não é um unicórnio, é provável que tenha vários desses sintomas e isso não significa que você esteja em burnout. Significa sim que são um sinal de alerta. Agora vamos às causas. As causas que levam ao burnout, elas podem ser variáveis. Pode ser o tipo de trabalho, como por exemplo lidar com pessoas, ter turnos longos, trabalhar à noite, trabalhos onde o errar possa significar matar alguém, como um profissional de saúde, um cirurgião, um enfermeiro, enfim. Podem ser também as exigências do dia a dia, em que existe um aumento de competitividade, pressão por produtividade, onde se estabelecem metas impossíveis, existem conflitos entre colegas, as expectativas são elevadas e isso gera frustrações, existe um foco maior no negativo, etc. Pode ser também o próprio local de trabalho, onde se foca mais na produtividade e menos no reconhecimento, onde existem faltas de feedbacks positivos dependendo do tipo de liderança, etc. A causa também podem ser as minhas características pessoais, como por exemplo, como é que eu lido com as adversidades? Qual é que é o meu nível de autoconhecimento? Quais é que são as minhas forças? Os meus valores, as minhas fraquezas? Quais é que são os meus limites? Como é que eu lido com as minhas emoções? Eu sou capaz de impor os meus limites? Eu assumo as minhas responsabilidades ou eu procuro sempre alguém para culpar, procuro um bode expiatório? Os meus relacionamentos, eles são positivos ou eles são mais tóxicos? A fonte das causas pode ser só uma ou mais do que uma e envolve todo um contexto. Um dado a ter em conta e que dá que pensar é que, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, o Brasil tem o maior índice de pessoas com transtornos de ansiedade do mundo. Dá que pensar, não é? Se você vive com estresse ou ansiedades crônicos, saiba que você não está sozinho. Com a pandemia, aumentaram ainda mais as queixas de ansiedade e as dificuldades em lidar com o estresse diário. É como se aquelas nossas partes fragilizadas viessem todas ao de cima, ficassem mais expostas e pedindo atenção, carinho, impulsionadas pelos medos e pelas incertezas causadas pela pandemia e suas consequências sociais, econômicas, emocionais, mentais. Tem esse estresse crônico, seja a origem no trabalho ou na vida pessoal. Tudo se mistura. Nós não somos apenas uma das partes. Abrindo-me um pouco mais aqui com você, eu sempre fui uma pessoa com tendência à ansiedade e a ter dificuldades em lidar com o estresse crônico. Apesar de até 10 anos atrás eu não ter clareza consciente o suficiente deste fato. Daí ter tido burnout em 2012 e um câncer de mama agressivo em 2013. Precisamos muitas vezes de um susto de saúde na vida. Eu sei que eu precisei.
para que mudemos a direção do nosso olhar. Temos a tendência de procurar fora de nós a solução para aquela nossa bagunça interna e vivemos presas neste ciclo anos e anos e anos, se não toda uma vida. E claro, sem resolver. E por quê? Porque a resposta não está fora, a resposta está aqui, dentro. Precisamos sair de cena e avaliar as causas que nos fazem estar onde a gente está. Que parte minha patrocinou ou vem patrocinando para eu me encontrar nesta bagunça nesse momento? O ambiente em que estamos, mas também o ambiente em que vive dentro de nós precisam ser adressados. Como é que está a nossa bagunça interna? O quanto é que eu me conheço? Que escolhas minhas me trouxeram aonde eu estou hoje? No que depende de mim, que escolhas eu posso revisitar e mudar assim a rota? A minha motivação para o trabalho que eu realizava até 2012, quando meu corpo começou a dar os primeiros sinais de burnout e depois adoeceu realmente em 2013 com um câncer agressivo, não era certa. Ela não era interna, ela não era minha, ela era externa. Havia uma necessidade de uma empresa com dificuldades no país, eu estava sem propósito, precisava de alguma identidade e precisava de reconhecimento. Eu não me conhecia por inteiro, eu não sabia o que eu queria, mas era uma pessoa altamente confiável, comprometida e dedicada. Limites? Nem sabia o que isso era. Só sabia que eram para ser ultrapassados, porque isso é o que uma pessoa forte faz. Achava eu. Essa era a minha ideia ignorante sobre limites e sobre o que significa ser uma pessoa forte, ser uma mulher forte. E a isso se juntava a desmotivação de não estar atingindo os objetivos de uma empresa em que a sede tinha outra realidade cultural, outra realidade empresarial e nem os objetivos que eu colocava a mim mesma. Os piores, é claro, porque quase sempre eram inatingíveis. As réguas que eu usava comigo eram muito duras. Ainda hoje são, se eu não tomar cuidado e parar para me observar, estar por inteiro naquilo que eu faço. As minhas características pessoais, o meu local de trabalho, a minha motivação para fazer o que eu fazia e outras coisas acumuladas na minha vida e não conseguir gerir o estresse que tudo isso me causava foram fatores determinantes para os resultados aos quais eu cheguei. Eu patrocinei a minha chegada naquele ponto. Um estresse mal gerido, seja na esfera laboral, como no caso do burnout, ou em outra esfera, traz consequências muito sérias para a nossa saúde como um todo. Nós somos mente e somos corpo. Nada acontece somente numa esfera. Esses efeitos colaterais negativos, eles não são exclusivos do burnout. Na verdade, são comuns a outras formas de estresse, como o estresse crônico. O impacto prejudicial de quem tem burnout vai além da própria pessoa. Afeta a empresa, afeta a família, afeta as amizades, afeta o sistema de saúde, afeta a segurança social, afeta todo o sistema à nossa volta, porque ele colapsa quando nós colapsamos. Se não nos conhecemos bem, se não estamos conectados com a nossa essência, com o nosso coração, se não sabemos lidar com as nossas emoções, acabamos por fugir inconscientemente dos desconfortos dos sintomas físicos, emocionais e mentais. Fugimos para comportamentos compulsivos, disfuncionais, seja com comida, seja com televisão, com compras, com drogas, com medicamentos, com álcool. Normalmente essas substâncias elas tendem ao abuso e o corpo vai pedindo doses maiores. E começamos a abordar sintomas e não a causa em si que levou àquele sintoma. E assim vamos ficando cada vez mais longe da nossa essência, de quem nós somos de verdade. E torna-se muito mais difícil cuidar da causa e passamos a lidar cronicamente apenas com os sintomas. Há muito a falar sobre o burnout. Aliás, eu escrevi um livro sobre isso e tenho um programa online que ajuda no processo de autoconhecimento para sair de um burnout, de um câncer ou de uma doença crônica e mudarmos a nossa rota. Bom, eu acho que aqui você já tem bastante alimento para o seu pensamento, para você se observar, para se questionar, mas atenção, sempre de um ponto de vista de amorosidade e com o intuito de melhorar a sua versão, se movimentar, sem se punir por escolhas passadas. E se estiver difícil, procure um profissional que possa ajudar você a sair deste ciclo. Afinal, você não entrou nele do dia para a noite e às vezes precisamos de uma ajuda para sair dele. E de novo, você não é um unicórnio. De qualquer forma, temos falado bastante sobre burnout essas semanas. Acompanhe por aqui o que eu já publiquei e o que ainda vou publicar. Um beijo enorme no coração e cuide de você.